Opa, falaram que hoje a gente vai avaliar e contracenar com o SUV mais vendido do Brasil? Mas não é o Jeep Renegade, o Jeep Compass ou o Fiat Pulse? É esse mesmo, Volkswagen T-Cross é o SUV mais vendido do Brasil em 2022 até agora. Estamos aqui com a versão Comfortline 1.0 TSI e a gente vai contar tudo sobre ela. São mais de 20 mil unidades vendidas nesse ano até o momento do Volkswagen T-Cross. E ele desbancou o Jeep Renegade, novo Jeep Renegade, que inclusive você pode saber tudo sobre ele clicando nesse card aqui em cima. E você deve estar se perguntando o que ele tem de tão especial para estar na liderança do segmento. Bom, é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Claro, vamos apresentar a Comfortline 2022 e mostrar o que ela tem de mais legal e o que ela não tem de tão legal assim, né? Eu sou o Renan Bandeira e você está no canal da Carve. Mas me diz aí, por que você já viu esse monte de vídeos do nosso canal e ainda não se inscreveu? Deixa de enrolação, se inscreve aí, ativa o sininho para receber todas as notificações e ficar por dentro de todo o nosso conteúdo e claro, deixe seu like, seu comentário e compartilhe com a galera. Dizem que todo Volkswagen tem a mesma cara. Olhem bem para o T-Cross. Vocês concordam com isso? Deixe aqui nos comentários a opinião de vocês. A dianteira do T-Cross segue daquele jeito que a gente já conhece. Nós temos aqui bons adereços para deixar ele mais sofisticado, inclusive o novo emblema da Volkswagen. Mas eu senti falta aqui de um conjunto óptico com a iluminação Full LED, afinal nós temos luzes halógenas aqui nos faróis e também nos neblinas. E embora seja uma versão intermediária, a gente está falando de R$150 mil. Aqui na lateral nós temos a assinatura com o nome da versão. Além de tudo, um dos principais detalhes está aqui nas rodas, que são de 17 polegadas com acabamento diamantado e em preto brilhante. E aqui na lateral que o T-Cross mostra o quão semelhante ele é do Polo. Inclusive, para quem não sabe, eles nasceram da mesma plataforma. E aqui na traseira nós temos saídas de escapamento falsas. Continuamos com a nossa campanha contra saídas de escapamento falsa. A Volkswagen poderia pelo menos ter furado. Afinal, isso aqui é coberto de plástico. Além disso, aqui a traseira podia ter LEDs funcionais aqui para ligar as duas lanternas. E aí, você acha que ficaria muito brega se ficasse tudo isso aqui ligado? Acho chique. E vamos falar de porta-malas. Afinal, um SUV precisa de porta-malas, não? Bom, parece que não. Afinal, o T-Cross tem apenas 373 litros de capacidade nesse compartimento, mostrando aí que a sua pegada é urbana e não de carregar muitas malas para levar todo mundo para viajar. E por fim, nós temos um teto solar que é panorâmico e elétrico. Se você está assistindo esse vídeo, provavelmente você está procurando um carro. E que tal um seminovo com garantia? São seminovos certificados pela Carve, que tem garantia de 1 ano para motor e câmbio. São 284 itens verificados para garantir que você não vai ter dor de cabeça depois de colocar o carro na garagem. Entre agora em carve.com.br e garanta já o seu seminovo com garantia. Lá tem milhares de ofertas. Confere lá! O painel de instrumentos, na verdade o envolvente do painel de instrumentos, é bem característico da Volkswagen e é um dos pontos que os consumidores mais reclamam, porque é lotado de plástico. Aqui no caso do T-Cross, nessa versão, a gente ainda tem essa faixa aqui que é na cor da carroceria, tem esses detalhes mais escurecidos, para dar uma sofisticada e diminuir a simplicidade de todo esse conjunto. Mas ainda assim, é bem basicão. Além disso, ele tem um volante igual ao do Nivus, que já carrega aqui o novo emblema da Volkswagen, além de uma base mais achatada. Agora eu vou ligar o carro aqui para a gente ver como é esse painel todo ligado. Uma coisa interessante é que, embora a partida seja por botão, nós temos aqui uma chave canivete que não é tão usual assim. Voltamos a falar do painel de instrumentos, que é 100% digital. Além de não ter nenhum tipo de mostrador analógico, como vocês podem ver, ele ainda tem um computador de bordo bem completo. Aqui tem todos os dados da viagem que a gente fez até a gravação, por exemplo. Tem os mostradores dos assistentes, então é aqui que a gente vai acionar o ACC, por exemplo, limitador de velocidade. Além de tudo, tem aqui aquela interface que trabalha junto com a central multimídia. Então a gente tem a parada do áudio, o telefone e outros status do veículo. A central multimídia, que é a Volkswagen Play de 10 polegadas, é uma das coisas que eu mais gosto aqui no T-Cross. Bom, é por aqui que a gente faz o controle da tela, brilho da tela, por exemplo, mexe no áudio do carro e conecta ao celular. Mas além disso, a gente pode mexer em alguns sistemas do carro. A gente vem aqui, por exemplo,
e mexe nos sistemas de assistência, colocando se você quer que ele trabalhe numa distância maior ou numa distância menor, que é mais ou menos a sensibilidade do sistema. Além disso, indo aqui na parte central, a gente troca de tela e nós temos como acionar os modos de condução, que é aí Eco, Normal e Sport, que a gente vai mostrar quando estiver dirigindo ele lá na GoPro, como vocês já sabem. Além disso, um item que a gente não consegue mostrar aqui porque estamos gravando durante o dia, mas o que é bem legal é que ele tem luzes aqui embaixo, luzes internas que contornam toda essa parte do painel e também iluminam os pés. Isso é bem interessante para a gente procurar alguma coisa de noite, por exemplo, se cai no assoalho. E o banco, na verdade todos os bancos, tem um material bem legal, bem sofisticado, diferente do que a gente vê no painel, por exemplo. Aqui o material é todo em couro, nós temos aqui um material perfurado no interior, né, nessa parte central, e o acabamento é em costuras pespontadas à mostra, com uma linha contrastante. A gente ainda tem o apoia-braço central, que tem o mesmo acabamento dos bancos e ele é macio ao toque. Ele é pequeno e você pode até ajustar ele para frente, mas é um pouco duro para fazer essa movimentação e ele só consegue chegar na totalidade quando o freio de mão está abaixado. Outras duas grandes sacadas aqui do interior do T-Cross é que ele tem carregador por indução, que sinceramente não funciona muito bem, e o ar-condicionado, que é automático, digital e touchscreen. Esse sim funciona muito bem. Agora vamos falar aqui do espaço para a segunda fileira. Bom, nós temos um espaço bem generoso para os joelhos e também para a cabeça. Lembrando que eu tenho 1,87 de altura e o banco da frente está ajustado para uma pessoa da minha altura. Então a gente consegue perceber que nessa fileira aqui nós levamos duas pessoas bem altas. E o mesmo se diz aqui nessa fileira da direita. A gente não pode falar a mesma coisa aqui do assento central, afinal ele é bem elevado, assim como o túnel central, e ele não comporta muito bem uma pessoa adulta. Então a gente pode considerar que o T-Cross é mais um carro para 4 lugares, para levar pessoas confortáveis, do que 5. Além de manter o padrão de acabamento ali da fileira da frente, nós temos saídas de ar condicionado aqui para a fileira de trás e duas portas USB do tipo convencional para carga lenta. Bom galera, chegou a hora da gente dar aquela voltinha com o T-Cross da versão Comfortline 1.0 TSI para ver do que ele é capaz, né? Bom, já vamos começar falando do motor e do desempenho. Esse motor 1.0 turbo, né? Aí de 3 cilindros apenas, gera 116 cavalos com gasolina e 128 com etanol. E para os dois combustíveis a gente tem 20,4 kg de torque. É bastante coisa, é um carrinho bem ágil. E é o mesmo motor do Polo e, curiosamente, a experiência de condução é bem parecida dos dois, porque as suspensões aqui do T-Cross são ajustadas, são mais rígidas do que de outros SUVs, por exemplo, que aí trabalham mais para o conforto. Aqui no T-Cross a gente não vai ter isso, mas a gente ganha em relação à condução, se torna uma condução mais prazerosa para dirigir na pista, porque ele se torna um carro mais ágil, então a gente não vai ver a carroceria balançando como de costume em carros dessa categoria. Então a gente não vai ver aquele arrasto nas curvas, é um carro que cola mais no chão e é um carro que responde muito bem. Então é um torque que é entregado aí em baixas rotações, então sempre que a gente pisa um pouquinho mais, que nem a gente está fazendo agora, já vê o giro subir e a gente vai ganhando velocidade. Não só isso, pela central multimídia a gente consegue fazer a troca dos modos de condução. Então aqui a gente está no normal, vocês repararam que ele entrega a velocidade, mas um pouco contido ainda. A gente ainda tem o modo Eco, que é aí para economizar combustível, obviamente. E a gente tem o modo Sport de condução. E aí sim o T-Cross entrega tudo que ele tem. A gente pode selecionar tanto pela central esse modo Sport, quanto aqui pelo câmbio. Então aqui a gente já está em D de Drive, obviamente. Dá um tapinha para trás, vai para S aqui, e aí o carro já fica mais solto e a gente percebe que ele começa a responder melhor nas acelerações. Ele tem um volante com uma boa pegada, então você sente que o carro está sempre na sua mão. Além disso, a assistência elétrica de direção aqui, né, que no caso é progressiva, ela vai ficando um pouquinho mais firme com o tempo, com a velocidade que você vai ganhando, e você vai sentindo sempre o carro na mão. Então isso é muito importante durante a condução, porque você vai sentindo segurança ao guiar o carro. E ele tem um desempenho bem ok para o segmento.
não é uau, que nem o motor 1.4 turbo que a gente vê na versão Highline, por exemplo, que é a versão de topo do T-Cross, que aí já tem seus 150 cavalos. Mas a versão 1.0, né, o Comfortline 1.0 TSI, faz de 0 a 100 em 10,4 segundos com etanol. Demora um pouquinho mais aí com gasolina, mas o 10,4 é o melhor número dele nesse tipo de prova. E é um tempo bem ok, não é uau, mas é ok. E aí ele se equipara até alguns hatches no mercado. As suspensões são daquele jeito que a gente conhece. No eixo dianteiro a gente vai ter Independentes McPherson e lá atrás a gente vai ter um eixo de torção que é mais básico. Na prática, como eu falei, a gente tem uma suspensão calibrada para ser mais ágil e não tão confortável, então no dia a dia na cidade você vai sentir mais as imperfeições da via, aquela valeta chata que você passa, você vai sentir a cabine chacoalhar legal, então não é tão confortável como a gente vê um Jeep Renegade ou um Hyundai Creta, por exemplo. Além disso, falando aí em conforto geral, aqui dentro da cabine a gente tem uma boa vedação. Estamos ouvindo aqui o barulho da rolagem dos pneus e tudo mais, mas é basicamente isso, a gente não ouve aquele ruído externo muito alto. Além disso, o fato do câmbio não ser CVT e sim um automático convencional ajuda muito. Por quê? Porque ele tem realmente trocas de marcha, então a gente mantém a rotação sempre contida e não tem aquele do câmbio CVT. Mas não é porque ele é 1.0 que ele é econômico. Não se engane com motores 1.0 turbo, eles não são iguais aos aspirados. Afinal, eles são um pouco mais exigidos por ter a sobrealimentação para entregar um pouco mais de potência e torque, por isso que eles têm números bem diferentes dos 1.0 convencionais. E por isso o consumo deles não vai ser igual ao de um Renault Kwid, por exemplo, ou de um Onix de entrada, por exemplo. Então a gente tem um consumo um pouquinho elevado, como de um carro 1.6, por exemplo. E vocês podem ver os dados aqui na tela e também na descrição. Então não se engane, ele vai beber um pouquinho mais, porém ele entrega o suficiente para justificar essa bebedeira. Um ponto bem interessante é que nessa versão a gente tem dois importantes itens de segurança e assistência de condução. Um deles é o AEB, que é o alerta de colisão com frenagem autônoma, ou seja, se ele detectar que tem um carro fazendo uma frenagem mais brusca na sua frente, você mantém a aceleração que você está e você não atua sob o freio. Para também exercer uma frenagem, ele te alerta, obviamente. Aqui ó, meu carro da frente tá freando, vamos frear também. Se você não atuar, aí sim ele entra em ação sozinho por conta e começa um processo de frenagem automática sozinho. Além disso, nós temos um outro ponto importante, que é o ACC, que é o controle de cruzeiro adaptativo. Aqui você consegue mexer nele pelo volante. Bom, aqui a gente já está com ele pré-selecionado, já colocamos em 80 km por hora. A gente aciona aqui, é que eu estou abaixo da velocidade. Eu vou aumentar, ó, coloquei em 100 km por hora e a gente está acelerando sozinho, então ele vai chegar nessa velocidade sozinho. Eu não estou acelerando o carro, a gente está em 93, 94, subindo aí até chegar nos 100 km por hora. E além disso, quando a gente pisa aqui no freio, ele já entende que a gente entrou em ação, então ele para de funcionar automaticamente. E ele também faz a leitura do carro da frente. Então, se ele vê que o carro da frente está numa velocidade mais baixa do que a que você selecionou aqui, ele começa a se adequar para, obviamente, não causar nenhum acidente. Então ele se adequa, faz a leitura do carro da frente para ele não causar nenhuma condição ou nenhuma situação que você entre em risco ou possa causar algum tipo de acidente. A versão Comfortline tem alguns itens de série bem interessantes em relação à segurança também, como 6 airbags, nós temos sensor crepuscular, sensor de chuva, então são itens bem interessantes que complementam aí esse pacote de equipamentos de série e deixa a versão, embora seja intermediária, bem completona. Porque ele é o líder da sua categoria? Bom, existem alguns fatores que vão ajudar a gente a explicar isso. Afinal, ele é um carro que tem uma dinâmica de condução muito interessante. Não é tão confortável quanto um Jeep Renegade ou um Hyundai Creta, por exemplo, mas ele é bem parecido com o hatch e é bem gostoso de dirigir. Além disso, ele tem um consumo de combustível bem interessante, melhor do que o do Jeep Renegade, por exemplo, além de oferecer um bom pacote de itens de série com uma central multimídia e um painel de instrumentos bem legal.
Sim, eu subi aqui de novo e foi para chamar a sua atenção. Se você ainda não se inscreveu no canal, deixa de enrolar. Ativa o sininho aí para receber todas as notificações e clica no botão para se inscrever no canal e ficar por dentro de tudo que a gente produz. Eu deixei todas as nossas redes sociais aqui do lado para você acompanhar e também 2 vídeos bem legais para você assistir.